Boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos que estarão vendo esse vídeo. E o primeiro trabalho que eu estou fazendo no YouTube, está lá como Pastor Morgado. E hoje eu tenho uma palavra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, um texto muito conhecido, que tem o título como O Filho Pródigo. E diz assim o versículo 11 em diante: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros, meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos, ou teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Tenho visto muitos pregadores pregando sobre esse texto, essa mensagem, e muitas vezes olhando para essa mensagem somente as partes negativas desse filho. Mas eu hoje, estudando esse texto, pude encontrar vários itens dessa mensagem, que são positivas daquele filho pródigo. Me chama a atenção a primeira, que no verso 12, e o mais moço disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertencem. Primeiro ponto positivo dessa mensagem: o filho pede ao pai: Pai, dá-me a parte. Então houve um pedido. O filho reconheceu que ele teria que pedir ao pai, que não era chegar: me dá para cá minha herança, que eu estou indo e ninguém tem nada com a minha vida, não. Ele usou: dá-me a parte dos bens que me pertencem. Ele pediu. Segundo item: e foi, chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Quando ele viu que não tinha dinheiro, não tinha mais jeito, não tinha recurso, ele pensou no trabalho: vou arrumar um trabalho. Então não era também filho preguiçoso. Se fosse preguiçoso, era: vou virar mendigo, vou sair por aí pedindo, e o povo vai me alimentar. Mas não, ele preferiu procurar um cidadão daquela cidade, e pedir emprego. Terceiro item: e tornando em si disse:
quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Veja agora esse filho pródigo também fazendo um alto raciocínio, lembrando lá do pai, quantos empregados do meu pai essa hora tem o que comer. Quer dizer, lembrou do pai, lembrou dos momentos bons quando ainda estava com o pai. E o quarto item, ele diz que levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele podia ser um filho orgulhoso, falou: não vou mais procurar meu pai, eu tenho vergonha, mas não. Ele falou: vou procurar meu pai, porque ainda que ele me deu a minha herança, ainda que eu desperdicei toda a herança da minha parte que ele me deu, ele ainda é meu pai. Então aquele filho lembrou: ele é meu pai, não importa que eu desperdicei toda a herança. E muitas vezes com Deus é dessa maneira, né? Conhecemos o Senhor, abandonamos o Senhor, mas sabendo que Ele ainda é a nossa saída, Ele é o nosso Pai. Então aquele filho lembrou, né? Desperdicei, né? Entristeci o coração do meu pai, gastei toda a minha parte da herança, mas vou recorrer a Ele ainda, porque Ele ainda é meu Pai e sempre será o meu Pai. No versículo 19, ele: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu que errou. Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me faz como um dos seus empregados. Quer dizer, reconheceu. E muitas vezes nós não reconhecemos quando erramos, quando falhamos, mas aquele filho tinha também esta qualidade, reconheceu que errou e que não era mais digno de ser chamado filho daquele fazendeiro. E o outro item diz no 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Reconhecimento do pecado. Era um filho que reconhecia quando errava, reconhecia que estava errado, que errou, que pecou, que fracassou, que falhou. Então não era um filho orgulhoso, ele reconheceu que pecou contra os céus, contra Deus e contra o Pai. E diz: já não sou digno de ser chamado seu filho. E no 22, agora vem o pai recebendo a alegria do pai. No 22, mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e vesti, e ponde o anel na mão e a alparca nos pés. Eu quero falar desse anel, né? O pai se preocupou, traz o anel, quer dizer, novamente nós vamos aliançar filho e pai e filho, e Deus é assim conosco. Para que Deus abençoe, né, você que estará ouvindo esse vídeo, que sirva para uma reflexão da tua vida, que sirva para uma mudança, e você entender e saber que Jesus te ama, o teu Pai te ama, o teu Pai espiritual. Que Deus abençoe em nome de Jesus.